Versão brasileira TTR. Olá pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre este PLC. É um PLC F1 desenvolvido originalmente na década de 1980 e é esperado depois de 30 anos ou mais de operação que esses PLCs comecem a apresentar falhas. E a questão é como extrair o programa que está dentro desse PLC se a única porta que nós temos é essa porta azul para comunicação. Essa porta originalmente foi feita para esse tipo de teclado, que foi a ferramenta usada para programar esses PLCs no começo. Depois de um tempo que esse teclado foi desenvolvido, o software Melsec Medoc foi lançado. E é possível comunicar com esse PLC usando o Melsec Medoc. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Então, fique ligado que eu vou explicar como fazer isso. Bom, aqui nós temos o nosso PLC F1. E a primeira coisa que você precisa preparar é um conversor como esse. Você pode encontrar conversores como esse na internet, no eBay ou outro site de vendas, porque ele é bem antigo. E quando você abre a caixa, você tem basicamente esse conversor. E é isso que nós vamos utilizar para converter dessa porta azul para a porta serial. Para o caso do PLC F1, nós não utilizamos nenhuma dessas memórias EPROM. E depois que nós instalamos esse conversor na parte superior desse PLC F1, nós teremos acesso a essa porta DB25, que é na realidade uma porta 422. E com essa porta RS422 nós conseguimos fazer a programação. Então a primeira coisa que fazemos, vou deixar isso do lado, nós não vamos usar essas memórias ROM como eu disse. Então nós temos que instalar isso na parte superior. Tente não incliná-lo quando você instalar, ponha-o reto, certifique-se de que essas travas estão para o lado direito. Então instale-o de uma vez só, pressionando para baixo. E é isso. Você pode travá-lo e é mais seguro. E é isso aí. Então, depois disso, essa porta RS422 tem a mesma pinagem do antigo PLC-A e do antigo PLC-FX, aqueles grandes, como o FX2, o FX2C. Então, é a mesma porta. Então, sabendo disso, podemos utilizar um conversor como esse. Esse é o SC09, fabricado pela Beijers. E claro, nós temos a opção de utilizar essa porta, que também é RS422, e nós poderíamos plugá-la diretamente nessa porta do F2 20GF1. Mas há um ponto importante aqui. Esse F2 20GF1 não consegue alimentar o conversor que está dentro desse conector. Nós precisamos colocar um adaptador só para alimentar esse conversor. Eu vou alimentar o PLC. Ok, como vocês podem ver aqui, o LED Power está ligado. E também nós temos o LED F1, F2 aceso. O LED Run não está aceso porque o programa que está aqui dentro não está rodando. Mas isso não interessa. O importante é, se eu plugar esse cabo aqui, você vai notar que esse LED verde não acende. E isso é porque esse adaptador não consegue alimentar esse conversor. Então, para resolver esse problema, eu preparei isso aqui. Então, basicamente, esse é um conector que apenas passa de um lado é fêmea e do outro é macho, e isso passa alguma das vias aqui
os pinos diretamente de um conector para o outro. Mas a diferença entre esses dois, no lado que nós conectamos esse conversor aqui, nós temos esse jack de alimentação, como você pode ver aqui. Então, para esse jack de alimentação, eu preparei uma fonte de 5 volts. Eu pus um plug aqui. E o que eu faço com essa fonte de alimentação é que, na realidade, eu alimento o conversor que nós temos aqui. E eu pus um LED aqui para saber se a alimentação está chegando. E é só isso. Então, para pôr esse conjunto para funcionar, eu vou só fechar aqui. Eu tinha apenas aberto para mostrar-lhes. E nós colocamos esse adaptador de alimentação cinza aqui. E claro, não está vindo alimentação para dentro do F2 20GF1. E a alimentação só vai para o conversor, que no meu caso é o SC09, que vai no topo desse adaptador de alimentação. Ok, então depois de fazer isso, se eu ligar a minha fonte de alimentação assim, você verá que esse LED acende assim como esse outro LED acende, significando que estamos alimentando os conversores. Então esse é o primeiro passo que você precisa fazer. E esse lado que é 232 vai no seu computador. Mas não são todos os computadores e, na realidade, quase nenhum dos computadores que temos hoje no mercado tem esse conector ou RS232. Então, você precisa preparar também um adaptador USB para RS232. Então, esse conector vai para esse adaptador e esse lado vai para o seu computador. Então, juntando tudo, nós temos aqui o F220GF1, que é o conversor que adapta do conector azul para RS422. Então, nós temos esse adaptador de alimentação que copia os pinos de um lado para o outro, exceto a alimentação que eu alimento por essa fonte. Se por acaso você não conseguir ou não tiver um conversor como este, eu explicarei em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima, sobre como ler o programa usando este teclado. É um processo mais entediante, você vai passo a passo, lendo todas as instruções, colocando-as em um papel e depois convertendo para ladder. Também é possível de fazer, e se você tiver essa ferramenta em mãos, mas você não tiver essa ferramenta em mãos, você pode usar também este teclado. Mas claro, eu explicarei isso em um outro vídeo. Ok, para esse vídeo nós vamos partir desse passo assumindo que tudo isso aqui está montado. Ok, depois de configurar o hardware, o próximo passo é o software. Eu tenho aqui aberto minha máquina virtual com o Windows XP e o Medoc instalado, o Melsec Medoc. Antes de mergulhar no Melsec Medoc, primeira coisa, eu vou atachar o conversor USB serial que eu tenho, plugado na porta USB do computador à máquina virtual. Para fazer isso, eu venho aqui em dispositivos e depois eu vou em USB e depois certificar-se que o seu conversor USB serial está ticado. Se não tiver, você clica sobre ele e aí esse tique deve aparecer. E é claro, lembre-se de instalar o driver para o seu conversor USB serial na máquina virtual e assim você não terá problemas de comunicação. Depois disso, eu preciso saber onde a minha porta serial foi alocada. Então eu vou no painel de controle. Então eu vou em Sistema, Hardware, Gerenciador de dispositivos.
Então eu vou em portas e aqui eu encontro porta USB serial. E no meu caso está alocado na COM3. Então eu fecho isso e mantenho essa informação da COM3. Então eu abro o meu SecMedoc. Então vamos mergulhar agora no meu SecMedoc. Então, no meu SecMedoc, esqueça o seu mouse, você não irá utilizá-lo. E o nosso propósito aqui será transferir o meu software que está dentro do meu PLC para o meu PC. Então, para fazer isso, a primeira coisa, nós usamos as teclas de seta do teclado para navegar aqui, para a esquerda e para a direita, e aí se utiliza a tecla de Enter para confirmar a opção selecionada. Então, a primeira coisa, vamos em Start, pressionamos Enter, e aí vamos em Novo Projeto, selecionamos o PLC, que é F1/F2, então colocamos um nome aqui, Read PRC, por exemplo. Então apertamos Enter e o nosso projeto está criado. Então apertamos a tecla ESC, tecla Escape, do teclado uma vez. Então voltamos para o menu inicial e daí vamos em Transfer, Setup e aqui verificamos que configuração temos para a porta serial. Então, é importante verificar aqui se o seu bitrate está em 19.200, porque isso foi o que configuramos nos deep switches do F2 20GF1. E o word length precisa estar em 8 bits, parity como even, stop bit 1 e estação em 0, e a sua porta você precisa configurar com o mesmo número que você encontrou no seu painel de controle, da sua máquina virtual ou da máquina que você está usando. E para alterar qualquer uma dessas configurações, você pressiona a barra de espaço do seu teclado. Por exemplo, para o word length, se eu pressiono a barra de espaço aqui uma vez, ele vai para 7, se eu aperto de novo, ele vai para 8. E o mesmo para outras configurações. Você aperta a barra de espaço várias vezes, e aí você muda para as diferentes opções disponíveis, até você encontrar a opção que você quer. Uma vez terminado aqui, você pressiona a tecla ESC do seu teclado. Você quer salvar? Sim. Então eu vou até PLC. Então selecione do PLC para o MEDOC. É esta opção aqui. É essa opção aqui. Não use essa outra opção, ou então você vai apagar o programa que está dentro do PLC. Então não a utilize. Use essa outra opção aqui. PLC para o MEDOC. Então você aperta Enter uma vez, é perguntado se você tem certeza, pressione Y, então ele começa a ler o programa que está dentro do PLC. Pode levar de alguns a vários segundos, no meu caso já completou, então pressionamos ESC no teclado, pressionamos ESC novamente, e a próxima coisa é salvar o que nós acabamos de ler. Então vamos em Arquivos, e vamos aqui em Save, pressionamos Enter e agora nosso projeto está salvo. Então se eu apertar ESC uma vez, vou aqui em Edit, pressiono Enter, vou em Ladder e aqui está o meu programa. Se você quiser monitorar esse programa com o PLC que está atualmente na máquina, você pressiona F2 no seu teclado, e então pressione F8. Aí a monitoração se inicia. E esse retângulo verde aqui significa que esse contato está ligado. Significa que o X400 está ligado. E X401 está desligado, porque esse é um contato normalmente fechado. E então agora, se você quiser sair do MEDOC, você pressiona ESC, pressione ESC novamente, uma vez mais, e mais uma vez, até você chegar nesse menu que começa com Start,
vai até o Quit, selecione Yes e pressione Enter. Então, agora nós saímos do Medoc. Então, é isso para esse vídeo. Eu devo fazer outro vídeo sobre como converter o programa de F1 para programa para outros PLCs e também algumas dicas sobre instruções que não são diretamente convertidas e como fazer isso manualmente. Então, é isso. Então, eu os vejo da próxima vez e obrigado por ver esse vídeo. Se tiver algum comentário, ponha na seção de comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha. Obrigado e vejo-os da próxima vez. Tchau!